Na aula passada, nós estudamos sobre a lógica dedutiva e indutiva. Falamos também sobre argumentos lógicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conectivos lógicos e vamos conhecer a tabela verdade. E para quem acompanhar essa aula até o final, lá vocês vão ter uma surpresa. Uma boa aula para todos e todas. Vamos conhecer os conectivos lógicos, pessoal. Mas antes, vamos falar sobre composição e validação. Olha lá. Como que eu determino o número de validações das proposições? Então vamos considerar apenas uma proposição simples. Vamos chamar essa proposição simples de proposição P. Como eu tenho uma proposição apenas, quais são as validações dessa proposição? Só é possível ela ser verdadeira ou falsa. Então eu só posso ter duas validações, verdade ou falsidade. Olha lá. Então a proposição P, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, o livro Tales de Mileto é bom. Isso pode ser uma verdade ou uma falsidade, né? Então, essa proposição simples, ela pode ter apenas duas validações. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Duas proposições simples agora. Vamos considerar duas proposições simples, uma P e uma Q. Quantas validações essas proposições podem ter? Elas podem ter 4 validações. Como que seria a tabela de validações dessas duas proposições? Olha lá. A proposição P pode ser verdadeira e a proposição Q também pode ser verdadeira. Mas pode acontecer uma outra situação, a proposição P ser verdadeira, mas a proposição Q ser falsa. Pode ainda acontecer uma outra combinação, a proposição P ser falsa e a proposição Q ser verdadeira. E uma última combinação que pode acontecer, as duas proposições serem falsas, a P e a Q. Bom, levando isso em consideração, a gente pode fazer o quê? A gente pode estabelecer uma regrinha. A gente pode determinar o número máximo de validações de uma proposição composta. E qual que é essa regra? 2 elevado a n. Por que 2? Porque partindo do pressuposto de que uma proposição simples apenas possa ter duas validações, ou verdadeiro ou falso, a partir de 2, 3, 4, 5, 6 proposições, eu posso determinar o número máximo de validações que essa proposição composta passa a ter. E como que eu determino essa quantidade, né, esse número máximo de validações? Pegando 2 e elevando a n, onde n vai ser o número de proposições que eu tenho. Por exemplo, se a proposição for simples, 2 elevado a 1, uma proposição, 2 elevado a 1, 2. Verdade ou falsidade. Se o número de proposições forem duas, ou seja, uma proposição composta formada por duas proposições simples, 2 elevado a 2, 4. Se forem 3, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 combinações máximas de validações. Vamos ver esse exercício aí, ó. A proposição P e Q ou R terá quantas validações? Então, o primeiro objetivo, verificar quantas proposições formam essa proposição composta. Então, eu tenho a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Então, eu tenho 3 proposições. A regrinha não é 2 elevado a n? Então, o que eu vou ter? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8 validações. E aí eu pergunto, qual é a sua tabela demonstrativa de validações? Então, o próximo passo, aprender a construir a tabela de validações. Então, vamos lá. Qual que é o procedimento para formatar ou construir a nossa tabela demonstrativa de combinações, também chamada de tabela demonstrativa de validações? Olha lá. Primeiro,
Eu tenho que calcular o número máximo de validações 2 elevado a n, que indicará o número de linhas da tabela. No nosso caso aí, eu tenho uma proposição composta formada pelas proposições P, Q e R. Então, eu vou ter 3 proposições. 2 elevado a 3, 8. Então, eu já sei que eu vou ter 8 linhas na minha tabela. Então, esse número aí, 2 elevado a n, vai determinar o número de linhas que a minha tabela vai ter, que a minha tabela vai possuir, né? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Próximo passo. Na primeira coluna da tabela, metade será verdade e a outra metade será falsidade. Então, vamos pensar. Se a metade vai ser verdade e a outra vai ser falsidade na primeira coluna, qual que é a metade de 8 linhas? São 4 linhas. Então, as 4 primeiras linhas da primeira coluna, eu vou ter V, V, V. As 4 primeiras linhas, verdade. E as 4 últimas? As 4 últimas serão falso, serão falsidade. Próximo passo. A partir da segunda coluna, a intercalação entre verdadeiro e falso será feita pela metade da coluna anterior. A coluna anterior não tem 4 verdades? Qual que é a metade de 4? 2. Então, eu vou intercalar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tranquilo? Então, eu vou pegar a metade da primeira coluna. Como a primeira coluna lá tinha 4 linhas, então a metade de 4, 2. Então, vai ficar VV, FF. VV, FF. 4. A última coluna da tabela sempre terá a intercalação de uma em uma linha, que de qualquer forma é a metade da intercalação da coluna anterior. Vamos entender isso aqui, ó, verificando a tabela. Vou pegar o cursor aqui para vocês acompanharem direitinho, ó. Vamos recordar aí o primeiro passo, né? Calcular o número máximo de validações 2 elevado a n. Então, olha lá, 2 elevado a n são 3 proposições, olha lá, P, Q e R, então 2 elevado a 3, 8. Então, tenho 8 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Segundo passo, metade das linhas eu marco verdadeiro, eu coloco verdadeiro, e a outra metade eu coloco falso. Depois, o próximo passo, a segunda coluna, que é a minha proposição Q, a segunda proposição, metade de 4 eu intercalo, metade de 4 é 2. Então, 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falsos. Próxima coluna, é a minha terceira proposição. Qual que é a metade de 2? É 1. Então, eu intercalo de uma em uma, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Consegui o quê? Fazer a composição das minhas possibilidades da minha tabela. Beleza? Contendo, no caso aí, 3 proposições, né? A minha proposição composta, formada por 3 proposições simples. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, né? Montar a nossa tabela de validação. Então, vamos continuar. Agora, qual que é o nosso objetivo? Conhecer as estruturas fundamentais, os conectivos lógicos. Olha lá. As estruturas fundamentais de validação, também chamado de conectivos lógicos. Então, isso daí, ó, a partir de agora, a gente tem que conhecer. Qual que é o nosso objetivo? Conhecer a simbologia de cada sentença e o significado de cada uma. Então, vamos lá. Quando eu quero expressar o não P, ou seja, uma negação, qual que é a simbologia? É um tio P ou uma cantoneira P. Então, essas duas simbologias podem ser utilizadas. Geralmente, pessoal, os concursos públicos utilizam a cantoneira, né? Então, essa cantoneira aqui, P. Tem livros e tem autores que utilizam a simbologia tio P, né? Então, as duas simbologias são aceitas como a negação de uma sentença. Então, se eu tenho uma sentença P, qual que é a negação da sentença P? É o tio P ou cantoneira P, qualquer uma das duas, tá? Nunca as duas, né? Ou uma ou outra. Próxima sentença, P e Q. Olha a simbologia do E, né? Um acentinho circunflexo, né? P e Q. Isso significa o quê? Conjunção, ou seja, conjunção das duas proposições P e Q. Beleza? Terceira, P ou Q. Agora é um circunflexo virado para cima, ou a letra V. A gente tem
Tem gente que fala a letra V, né? Então, P ou que significa disjunção, um ou outro, beleza? Um ou outro. Sentença P ou sentença que. Isso é a disjunção. Agora, a outra sentença, ou P ou que, mas não ambos. Então, olha bem, qual que é a simbologia? É o V com traço embaixo. Então, a disjunção é apenas o V. A disjunção exclusiva é o V com traço embaixo. Qual que é a diferença do P ou que ou P ou que? Então, vamos lá. P ou que pode ser qualquer uma das duas. Pode ser apenas o P, pode ser apenas o que, ou pode ser uma ou outra. Agora, quando eu falo ou P ou que, não podem ser as duas. Ou é uma ou é outra. Vocês percebem que pela própria língua portuguesa, ó, tem diferença? P ou que, ou P ou que. Quando eu falo ou P ou que, significa o seguinte: os dois não pode ser. É um ou outro. A quinta sentença. Se P, então que. Se P, então que é uma condicional. E qual que é a simbologia? É uma setinha que vai de P para Q. Percebem? Se P, então que. É a condicional, simbolizada por uma setinha que vai de P até Q. E P, se e somente se que, é uma setinha com dois ladinhos, né? Com as duas flechas. Indo de P para Q e voltando de Q para P. Por isso, bicondicional, bi, dois, né? Vai de um para outro e do outro para um. Beleza? Essa é a diferença da condicional. A condicional, então, como é que seria, né? Se uma coisa acontece, então outra coisa acontece. Agora, P, se e somente se que, o que vai ser? Uma coisa acontece se e somente se a outra coisa acontecer. Perceberam a sutil diferença entre a condicional e a bicondicional? Então a gente tem que ficar bastante esperto, pessoal, nessas coisas aí, né? Nessa interpretação. Vocês percebem que essa parte é bem interpretativa, ela não é tão intuitiva, né? Tem aí a negação, que é bem tranquila, a conjunção e a disjunção. Mas quando vai para disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, a gente tem que ficar bem ligado aí na interpretação da sentença, na interpretação das proposições. Beleza? Então, gente, o objetivo aí desse slide é conhecer o significado de cada sentença e a sua simbologia. Porque o que pode aparecer lá na prova? Lá na prova pode aparecer simplesmente a sentença escrita por extenso, né? No português corrente, ou pela simbologia. Né? Então a gente tem que conhecer as duas, a simbologia e o seu significado. Então vamos falar aí sobre alguns exercícios. Olha lá. Sejam as proposições P, Jorge é rico, e Q, Carlos é feliz, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Olha lá. Letra A. P ou não que. Né? Então a simbologia aí do V aí, ó, Vzinho para cima, não é circunflexo, é o Vzinho. O que significa isso? Ou, não é isso? Então o P. Qual que é o P? Qual que é a proposição P? Jorge é rico. Ou, olha a simbologia, ou não que. Se que é Carlos é feliz, nega essa proposição. Carlos não é feliz. Então, qual que seria a linguagem corrente para essa simbologia? Jorge é rico ou Carlos não é feliz. Beleza? Repetindo, Jorge é rico ou Carlos não é feliz. Letra B. Não P e a setinha de um sentido só até que. O que é a setinha de um sentido só? É a condicional, não é isso? Se, então. Então, olha bem, ele está pedindo para negar a primeira proposição. A proposição é Jorge é rico. Então, negando isso aí e colocando a condicional. Se Jorge não é rico, então Carlos é feliz. Letra C. Que bicondicional não P. Então, tem que manter a que, né?
e negar a proposição P. Cuidado, hein? Agora não é P primeiro e Q depois, agora é Q primeiro e P depois. Então vamos lá. Essa agora é o se somente se, não é isso? Bicondicional? Então vamos lá. Que Carlos é feliz se somente se Jorge não for rico, né? Ou Jorge não é rico. Vamos conhecer agora as tabelas verdades. Primeira tabela verdade que a gente vai conhecer é a tabela do I, né? O acento circunflexo, o I. Então, como que eu monto a tabela verdade do I? Então, imaginando que a gente esteja trabalhando com duas preposições simples formando uma composta, né? P e Q. Então, olha bem, como que vai ser P e Q? Se as duas forem verdadeiras, a resposta, né, a conclusão vai ser verdadeira. Agora, olha bem, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, como eu tenho uma interseção, o que significa? Não basta apenas uma ser verdadeira. As duas têm que ser verdadeiras. Então, se eu já tenho uma falsa, o que acontece na conclusão? A minha conclusão vai ser falsa. Então, falsa para a segunda, falsa para a terceira e falsa para a quarta. Então, o que a gente percebe aí, ó, na tabela verdade do I? Uma conjunção só será verdadeira quando ambas as partes que a compõem também forem verdadeiras, e falsa nos demais casos. Então, olha bem, na minha tabela verdade do E, a minha conclusão só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Do contrário, será falso. Agora a tabela verdade do OU, né? Como que fica a tabela verdade do OU? Um ou outro. Então, o que a gente percebe aí, ó? Se um for verdadeiro, a minha conclusão vai ser verdadeira. Beleza? Olha lá. No caso, dois verdadeiros, conclusão verdadeira. Um verdadeiro e falso, conclusão verdadeira, porque um já é verdadeiro. A primeira proposição falsa, a segunda verdadeira. Se um já é verdadeiro, conclusão verdadeira. Agora, as duas sendo falso no ou, a conclusão vai ser falsa. Quando eu tenho uma tabela verdade da disjunção, né, a minha tabela do ou, quando as duas partes que compõem essa minha tabela forem falsas, a minha disjunção será o quê? Falsa. Agora, do contrário, se já tiver uma verdadeira, a minha conclusão vai ser verdadeira. Agora a tabela verdade da disjunção exclusiva. Olha lá. Ó. O que vai acontecer na disjunção exclusiva? Vamos relembrar o significado. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Então, olha bem. O que vai acontecer? Se é ou um ou outro, se ambas forem verdadeiras e ambas forem falsas, a minha conclusão vai ser falsa. Por quê? Porque quando eu falo ou um ou outro, um pelo menos tem que obedecer, né? Um pelo menos tem que ser verdade. Então, olha lá. Verdade ou falsidade, conclusão verdade. Falsidade ou verdade, um deles é verdade, né? Então, conclusão verdade. Agora, os dois falsidade, conclusão falsidade. Então, aí, ó, na minha tabela verdade da disjunção exclusiva, quando que a minha conclusão vai ser falsa, né? Quando que a minha disjunção exclusiva vai ser falsa? Quando ambas forem iguais. Não pode acontecer. É porque é ou um ou outro. É isso? Ou um ou outro. Então, se as duas forem iguais, a minha disjunção exclusiva vai ser falsa. Se as duas forem diferentes, uma verdade e a outra falsidade, a minha disjunção exclusiva vai ser verdade. Tabela verdade do condicional, né? Da minha condicional, do se então. Olha lá. Duas verdades, conclusão verdade. Verdade e falsidade, ó, o único que vai ser falsidade. Falsidade e verdade, verdade. Falsidade, falsidade, verdade. Olha bem, essa tabela aí é o que a gente chama de Vera Fischer, só para decorar, tá? Na tabela da condicional, ó, quando eu tiver Vera Fischer, VF, nesse sentido, hein? Vera Fischer. Primeira verdade, segunda falsidade. A minha condicional vai ser falsidade. As outras todas serão verdades. Ok? Então, olha lá, ó. Uma condicional só será falsa quando houver a condição suficiente, mas o resultado necessário não se confirmar. Né? Então, o que acontece? Se a primeira for verdade e a segunda for falsidade, é a única combinação que eu vou ter falsidade da minha condicional. Os outros casos serão verdade.
E a tabela verdade da bicondicional, olha lá o que vai acontecer. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falsidade, falsidade. Falsidade, verdade, falsidade. E falsidade, falsidade, olha lá o que acontece. Verdade. Então, quando que a minha tabela verdade da bicondicional vai ser verdade? Quando as duas forem iguais. Se eu tiver duas proposições verdadeiras ou duas proposições falsas, a minha bicondicional vai ser verdadeira. Se as duas forem diferentes, uma verdade e a outra falsidade, a minha bicondicional vai ser falsidade. Ok? E a tabela verdade da negação? É a mais fácil, olha lá. O que é negar P? É falar o contrário, né? Se a minha proposição P é verdade, o que vai ser minha proposição não P? Vai ser falsidade. E se a minha proposição P for falsidade, o que é negar um falso? É ser verdadeiro. Essa daí é a tabelinha mais intuitiva, né, pessoal? A tabela verdade da negação é a mais simplificada que as demais que nós já vimos, né? O símbolo que representa a negação pode ser uma cantoneira, como eu falei anteriormente para vocês, ou um tio, antecedendo a sentença, né? Antecedendo aí a frase. Podem se empregar também como equivalente do não há as seguintes expressões. Não é verdade que há ou é falso que há. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu falo, o livro Dom Casmurro é bom. Qual que é a negação disso? Não é verdade que o livro Dom Casmurro é bom. Ou também eu posso falar o quê? É falso que o livro Dom Casmurro é bom. Beleza? Então, negar uma sentença é o quê? É falar o contrário, né? É o sentido oposto da verdade. Qual que é o sentido oposto da verdade? É a falsidade. É negar, né? Negar uma sentença. Agora, pessoal, a gente vai aprender a negar uma proposição composta. Como que eu vou negar uma proposição composta? Bom, a gente já sabe negar uma proposição simples, que é o que a gente viu agora mesmo aí, ó. Negar o P, é não P. Né? Negar. O livro Dom Casmurro é bom. Como é que eu nego isso? O livro de Dom Casmurro não é bom. É falso que o livro Dom Casmurro é bom. E aí vai, né? Vocês já entenderam. Aprendemos já a negar uma proposição simples. E se ela for composta, como é que fica? Então, olha bem. O que a gente vai ter aí, ó? O que a gente vai fazer? Vai depender de qual é a estrutura que a gente tem para fazer essa negação, né? Então vamos ver uma a uma aí, ó. Primeira, negar uma proposição conjuntiva. Conjuntiva é o que mesmo? Olha bem, é o i, não é isso? Conjunção. Negar uma proposição da conjunção, uma proposição conjuntiva. Então vamos negar não, P e Q. Para negar uma proposição no formato da conjunção P e Q, o que a gente tem que fazer? Negar a primeira parte, então eu pego o P e nego, depois eu pego a segunda parte da minha sentença, nego também. Então vamos negar a segunda parte. Depois a gente troca o i por ou. Pessoal, calma, ficou difícil? Vamos ver primeiro a simbologia, olha lá. Traduzindo para a linguagem da lógica, olha bem, não P e Q. Ou seja, a gente quer negar uma conjunção. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, negar a primeira parte. A primeira parte não é P? Neguei, não P. Segunda parte, negar a segunda parte. A segunda parte não é o quê? Nega, não Q. Depois, trocar o I pelo OU. Aqui não é o I, a minha conjunção. Troco pelo OU, ao meu vizinho. Então, neguei a primeira parte, neguei a segunda parte e troquei o conjunção aqui, ó, por disjunção. Troquei o i pelo ou. Ok? Vamos ver um exemplo para ficar fácil? Olha lá. Questão de prova. Considere a afirmação ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é, vamos entender primeiro. Ontem trovejou. Ontem trovejou é uma proposição simples. Ontem não choveu. Outra proposição simples. Ligada por um conectivo o quê? E. Então eu tenho uma proposição composta. Como que eu nego uma proposição composta? Qual que é a regrinha? Nego a primeira. Então eu tenho que negar que ontem trovejou. Depois nega a segunda parte. Tenho que negar que não choveu. E depois, para finalizar, troco o E pelo OU. Não é isso? Então, pessoal, tomem muito cuidado.
Na hora da prova, muitos dos seus concorrentes vão errar essa questão. Por quê? Quando negar aqui, eles vão falar o quê? Ontem não trovejou e choveu. Perceberam? Eles não vão trocar o conectivo i pelo ou. E a gente tem que fazer isso na hora que a gente nega, logicamente, essa proposição composta. Beleza? Então vamos lá. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é: se ontem não trovejou, então. Então não tem nada de se, então. Né? Eu não nego o i com se, então. Né? Como é que eu faço? Eu nego a primeira, nego a segunda e troco o i pelo ou. Então, olha lá. Ontem trovejou? Não. Ontem trovejou, não neguei. Ontem não trovejou, ok. Ou não choveu. Não choveu, não neguei aqui a segunda parte. Ó. Como que é negar não choveu? É o contrário, choveu, não é isso? Agora aqui, ó, letra D. Ontem não trovejou, ok. Ou choveu. Olha lá, ontem não trovejou ou choveu. Ontem não trovejou, neguei o ontem trovejou. Choveu, neguei o não choveu. E o i, troquei por ou. Percebem? Então, essa é a nossa resposta certa. Resposta certa, letra D. Ontem não trovejou ou choveu. Agora, o segundo caso, negar uma proposição disjuntiva. Olha bem, eu tinha uma negação de uma proposição conjuntiva anteriormente. Agora eu quero negar uma disjuntiva, é o contrário. Lembra que a conjuntiva era negar o não P e que? Agora é negar o não P ou que. Pessoal, é o contrário. Simples assim. Para negar uma proposição nesse formato aí disjuntiva, o que eu tenho que fazer? Olha lá, negar a primeira parte, depois negar a segunda parte e trocar o ou pelo i. Beleza? Ou seja, é fazer o contrário que a gente fez na outra. Quando eu tinha o i, eu não trocava por ou. Agora eu tenho ou, vou trocar pelo i. Olha lá, na simbologia, na linguagem apropriada. Negar P ou Q é o quê? Não P, neguei a primeira parte, troquei o ou pelo i e neguei a segunda parte, que, não que. Beleza? Terceira, negar uma proposição condicional, ou seja, eu vou negar um se então. Olha lá, negar o P, se então que. Olha lá. Primeira parte, mantenha a primeira parte P. Depois, nego a segunda parte. A segunda parte não é que? Não que. Depois a gente troca condicional por um i. Olha lá. Então, negando o se, então, eu vou ter o quê? Um P e não que. Beleza? Então, negar uma condicional é manter a primeira parte, a primeira sentença, e negar a segunda parte, a segunda sentença. Ok? Então, vamos ver um exemplo aí. Olha lá, ó. Se a afirmação, se não é verdade ao dizer que eu não sabia onde ela não está, então ela não sabe dizer onde eu não estou, é falsa, então ele está me falando o seguinte, ó, ele está me falando que essa afirmação é falsa. Então, o que eu tenho que fazer então? Olha lá, não é uma condicional? Olha bem, se, então, uma condicional, não é isso? Então vamos apagar aqui só para... O que eu tenho que fazer? Eu mantenho a primeira sentença e nego a segunda sentença, colocando o conectivo e. Beleza? Então, olha bem. Se não é verdade eu dizer que eu não sabia onde ela não está, toma cuidado, hein? Uma frase dessa aí pode te confundir legal, hein? Eu tenho que manter a primeira parte. Não é verdade eu dizer que eu não sabia onde ela não está. Vocês percebem ela? Lê na letra A. Eu sei onde ela não está. Vocês percebem que eu sei onde ela não está? É o mesmo sentido. Não é verdade eu dizer que eu não sabia onde ela não está? Percebem isso? É a mesma coisa. Então, quer dizer, eu não estou mudando. Então, eu tenho lá. Eu sei onde ela não está. E ela sabe onde eu não estou. Olha a letra A. Vamos ver. Ela não sabe dizer onde eu não estou. Então, ela sabe onde eu não estou. Eu estou trocando. Não é isso? Agora sim, eu estou o quê? Negando a primeira, né? Ela não sabe dizer onde eu não estou, nega isso. Ela sabe onde eu não estou. Então a gente já achou a resposta, né, pessoal? É a letra A. Tranquilo?
Aí, agora para você que ficou até o final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. É claro, gente, que essa questão aí de conectivos lógicos, conhecer uma coisa que é um tanto pouco nova, né, para cada um de vocês, pode ser, a princípio, um pouquinho embaraçoso. Mas como que a gente vai poder trabalhar para aparar essas arestas aí? Passando para vocês uma lista de exercícios. Então, olha bem, você que chegou até o final aqui, vai colocar aí nos comentários, pode me chamar e eu vou passar gratuitamente uma lista de exercícios para vocês poderem treinar. Tudo que a gente viu até agora nessas duas aulas aí, no módulo 1 e no módulo 2. Então você pode colocar aí nos comentários se você tem interesse em adquirir essa lista aí, beleza? Pode me chamar também lá no Instagram, é Rei Consciência, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho aí que é escrito aí no YouTube, né? Rei Consciência é o meu Instagram, @Rei Consciência. Pode me chamar lá também no privado, que eu disponibilizo para vocês essa lista aí em PDF. Então é isso. É treinar bastante, fazer alguns exercícios e qualquer dúvida, me chamem. A gente tenta sanar juntos, ok? Assista novamente se for preciso, verifique se vocês compreenderam bem o que foi falado e algumas coisinhas aí a gente tem que assimilar e algumas coisinhas aí até decorar com alguns macetes também, porque o tempo é curto, né, quando a gente fala em concurso. Um grande abraço então, pessoal, e até a próxima aula.